Olá, seja bem-vindo à nossa terceira videoaula. Eu sou Cláudio Alves, com RU 2823827 e sou acadêmico da Uninter do curso de licenciatura de Sociologia e estou no último ano e estou gravando essa videoaula para o estágio de extensão. Haja visto que não temos como ainda gravar nas aulas presenciais. E como eu havia explicado para vocês nas aulas anteriores, nós temos que elaborar 6 horas de vídeos e no nosso cálculo isso vai equivaler 6 vídeos. Então hoje estamos no terceiro vídeo e contamos de antemão com a participação de todos aqueles que nos ouvirem, possa curtir e comentar. Esse comentar pode ser um bom, muito bom, e por aí vai. Eu também quero agradecer a todos que nas aulas anteriores tiveram a boa vontade de nos ajudar ao comentar. Hoje, a nossa terceira videoaula tem por título A Revolução Industrial. Para onde estamos indo? Veja só, fazendo uma retrospectiva breve das aulas que nós fizemos anteriormente, as duas aulas que nós fizemos anteriormente, elas se trataram da Revolução Francesa e por ser ela bastante extensa, também falamos um pouco sobre a introdução e então ela se alongou e ainda assim nós ficamos devendo, porque, como dissemos anteriormente, a Revolução Francesa é tema para uma biblioteca, encher uma biblioteca inteira. E olha que tem que ser uma biblioteca muito grande, haja visto pelo o grande número de obras que foram escritas sobre ela, acerca dela. Hoje, então, o nosso assunto continua sendo as revoluções. E por quê? Nós já explicamos para vocês que as revoluções, ela constitui a matéria-prima, aquilo que de mais substantivo nós tivemos para o surgimento da sociologia. Então, nós estamos elaborando um conteúdo para o nono ano, e o nono ano, claro, só poderia ser do ensino fundamental, e para que esse aluno possa já entrar no ensino médio familiarizado com a disciplina, saber como surgiu a sociologia. E saber como surgiu a sociologia passa, evidentemente, pelo fato de você verificar qual é a base. Então, nós colocamos o título
já para conhecer a sociologia, você precisa de conhecer os seus alicerces, as suas bases, e as suas bases estão na história. E a respeito da Revolução, quando falamos que a Revolução constitui material base, é porque os seus precursores, eles foram, de alguma maneira, pessoas que viveram essa revolução. E essa revolução, essas revoluções, aliás, foram base, foram fundamental para que eles viessem a confeccionar essa ciência social ainda muito nova, que nasceu no século XIX, a sociologia. E a Revolução Industrial, vocês poderiam estar me perguntando por que ela vem após a Revolução Francesa. Eu sei que cronologicamente se nós, evidentemente, estivéssemos trabalhando um conteúdo, por exemplo, quando nós éramos professor de história, evidentemente, nós estaríamos trabalhando primeiro a Revolução Industrial, para depois trabalhar a Revolução Francesa. Mas nesse caso aqui, como estamos trabalhando para olhar, verificar e para tratar do surgimento da sociologia, preferimos deixar a Revolução Industrial por último. Por quê? Porque com a Revolução Francesa, nós colocamos o título dizendo como chegamos até aqui. E o fato da Revolução Francesa, como chegamos até aqui, por certo, uma questão de conceito, alguns autores têm colocado que a política, que foi a política e a sociedade, ou a sociedade e a política, foi o que nós herdamos. Por exemplo, a política, ela vai chegar aos nossos dias quase intacta. Não vai ter tantas mudanças assim. É o contrário da Revolução Industrial, porque desde que ela começou, nós ainda não sabemos, nós estamos ainda em plena Revolução Industrial, porque ela gerou simplesmente o sistema no sistema vigente no qual nós estamos vivenciando, o sistema capitalista, que a cada dia vai se alterando, ele vai se gestando, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, e ainda nós não temos ideia, acreditamos que é um sistema que vai subsistir por muito tempo ainda. Então, esse título desta aula, Revolução Industrial, para onde estamos indo, é porque a própria sociologia, ela nasce no contexto das revoluções, ela é uma ciência das crises, e é o material, seus objetos continuarão sendo do capitalismo. O capitalismo vai ser
aquilo que vai gerar os objetos da sociologia, a matéria-prima da sociologia. Alguém já disse que, um estudioso já disse que a sociologia estuda o capitalismo e as suas formas, as suas formas geradoras, aquilo que ele gera. Então é isso que o capitalismo vai fazer. A sociologia vai estudar o capitalismo, ou aquilo que o capitalismo vai gerar. E olha que é muita coisa. Então hoje vamos trabalhar a Revolução Industrial, para onde estamos indo. E iniciaremos a nossa aula com a citação de Karl Marx. Karl Marx disse: quanto menos bebes, comes, compras livros e vais ao teatro, pensa, amas, teorizas, contas, cantas, sofre, praticas esporte, etc., mais economiza e mais cresce o teu capital. És menos, mas tem mais. Assim, todas as paixões e atividades são tragadas pela cobiça. Nós temos algumas ressalvas quanto ao pensamento de Marx aqui, mas não podemos deixar de concordar que todas, assim mesmo, todas essas paixões e atividades são, de alguma forma, tragadas pela cobiça, sim. Em relação à Revolução Industrial, o que podemos dizer é que, de forma introdutória, se é inegável a influência da Revolução Francesa na contemporaneidade, nos dias atuais nos quais vivemos, o mesmo precisa ser dito acerca da Revolução Industrial. Uma série de objetos, costumes, atitudes e afim que compartilhamos continuamente são resultados do processo revolucionário. E até havíamos preparado uma homenagem para aquele estudioso que seria o Doutor Revolução, Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm apareceu na última Veja. A última Veja faz uma homenagem a Eric Hobsbawm, esse grande intelectual que muito fez pela história e que magistralmente construiu esse objeto que é as revoluções. E então, esse mesmo Hobsbawm que diz que, no seu livro, em 1977, ele diz que sem ela, claro, a Revolução Industrial, não poderíamos entender o vulcão impessoal da história sobre o qual nasceram os homens e acontecimentos mais importantes do nosso período e a complexidade desigual do seu ritmo. Entretanto, ao contrário da Revolução Francesa, não há como se precisar, mesmo que simbolicamente, um início para a Revolução Industrial. No geral, tomamos como grande modelo o processo revolucionário pelo qual passou a produção inglesa para compreender como se deu essa revolução, mesmo porque esse processo teve singularidade e temporalidade diferenciadas dependendo de sua localidade, mas de maneira geral foi vivenciada por todo mundo, nas palavras de Hobsbawm.
Comecemos com a Revolução Industrial, isto é, com a Inglaterra. Esta é, à primeira vista, é um ponto de partida caprichoso, pois as repercussões desta revolução não se fizeram sentir de uma maneira óbvia e inconfundível, pelo menos fora da Inglaterra, até bem o final do nosso período. Certamente não antes de 1830, provavelmente não antes de 1840 ou por essa época. Então, como podemos observar, ela é bem anterior à Revolução Francesa, que nós, nas aulas passadas, focalizamos. E vocês sabem, e já têm uma ideia, que foi no final do século XIX que se deu a Revolução Francesa. Então, por volta de 1840, quando e onde, no solo inglês, que teve as condições objetivas para que se desse essa tremenda, estupenda revolução industrial, que ainda persiste e vai se multiplicando e vai se gerando e vai se multiplicando, crescendo, e a gente não tem ideia para onde estamos indo. Sei que a cada momento ela vai se movendo, vai se transformando. Mas afinal, como podemos conceituar o que foi a Revolução Industrial? Resumidamente, podemos pensar que essa revolução alterou profundamente a forma de produção de bens materiais e imateriais na sociedade, tendo como consequência mudanças efetivas nas configurações sociais que organiza os grupos humanos desde então. Veja só, enquanto a outra revolução que nós enfocamos, ela alterou a política e, evidentemente, toda a sociedade francesa vai passar por uma grande mudança. Aqui ela vai transformar, ela vai mudar drasticamente a economia, não somente a economia inglesa, mas a economia de todo um contexto mundial. A Revolução Industrial é por demais relevante para a nossa compreensão. E por isso nós estamos estudando ela, porque ela gerou também, como todas as revoluções, ela gerou, não somente gerou, fez surgir a sociologia, como ela vai dar continuidade à sociologia, pois a sociologia vai continuar a trabalhar os efeitos do capitalismo, expressão maior da Revolução Industrial. Passamos então para o outro ponto. Então temos aqui que até o século XVIII, toda a energia era produzida pela força do homem. Veja só, até o século XVIII, toda a energia que nós tínhamos era produzida pela força do homem. Quase nada havia se modificado em relação à questão energética, que é uma matriz fundamental para todo o processo revolucionário. Toda a questão industrial vai estar envolvida também com a energia, pois sem energia nada se produz. Para tornar a evolução e a produção mais rápida e lucrativa, os burgueses passaram a reunir os artesãos em galpão
fornecendo-lhe ferramentas e matéria-prima. Em troca, os artesãos, nós temos aqui, os artesãos receberiam um salário fixo. E aqui vai começar então as primeiras manufaturas, as primeiras unidades de produção capitalista antecessora à fábrica moderna. Então vai ser na Inglaterra, vai ser em solo inglês, e nós já temos então aqui algumas manufaturas que seriam pequenas fábricas que já estavam instaladas, serão as manufaturas então serão as primeiras unidades de produção capitalista. Aqui nós temos uma imagem antes da Revolução, e aqui antes da Revolução nós podemos perceber que eram em pequenos espaços, eram feitas produções. Nós temos aqui apenas 2 trabalhadores que faziam todo o processo de produção. E quase todo o processo de produção estava concentrado em poucas mãos, antes da Revolução Industrial. O artesanato estava no estágio primitivo da elaboração de artefatos, não possuía divisão de trabalho. A manufatura, estágio intermediário entre o artesanato e o industrial, presença de algumas máquinas e divisão de trabalho, mas a produção depende mais da força humana. Sobre a manufatura, aqui nós temos então um quadro onde nós podemos diferenciar manufatura de maquinofatura. A manufatura é uma unidade de produção, oficina, produção em pequena escala, a predominância do trabalho manual, a especialização e qualificação do trabalho. Então, na manufatura, o mestre, aqui vai haver ele vai ser uma pessoa extremamente qualificada, que vai concentrar nele quase todo o trabalho, ou todo o trabalho. E aqui também, na manufatura, os trabalhadores controlam os meios de produção. Já na manufatura, a unidade da produção é a fábrica, a produção em larga escala, enquanto no regime anterior era de pequena escala. Nós temos diversificação, nós temos a especialização na manufatura, instrumento de trabalho, nós temos a introdução da máquina. A máquina substitui a qualificação técnica do operário, temos a divisão do trabalho, e aqui os trabalhadores já estão sob o controle do patrão, que vai controlar todos os meios de produção. Então nós temos a substituição das ferramentas manuais pelas máquinas, nós temos inovações técnicas que alteraram radicalmente os métodos de trabalho, nós temos a substituição pelo modo de fabricação doméstica pelo sistema fabril. Esse processo contínuo que perdura até os dias atuais, que deu então o formato da Revolução Industrial. Temos aqui então algumas modificações nesse quadro, nessa imagem. A paisagem então sofreu algumas alterações. As fábricas, nós temos as fábricas aqui com muitos desperdícios, chaminés altas, eram ruidosas, deitavam permanentemente fumo negro por causa da combustão do carvão, e surgiu a poluição. As cidades cresceram muito rapidamente. Então, todo esse contexto vai mostrar que na Revolução Industrial a paisagem vai
modificar drasticamente, dando surgimento às fábricas e estas às cidades, pois é interessante notar, e nós vamos notar no decorrer desse trabalho de forma um pouco rápida, em razão do tempo. Nós no início achamos que o tempo era exíguo e nós não daríamos conta. Hoje já achamos que o tempo é pequeno para tratar de tão vastos estudos. Então, a industrialização do século XVIII modificou toda a paisagem da Inglaterra. E aqui temos, se você estiver acompanhando comigo, vai ver, então, todo um cenário aqui de fábrica, um céu totalmente coberto e poluído por fumaça, pelo que as fábricas produziam. Bem diferente de um contexto anterior, de um contexto feudal. Outra imagem que mostra a mudança que é proporcionada pela Revolução Industrial seria então as máquinas ferroviárias, os trens, eles vão então fazer parte, integrar a paisagem do mundo a partir das revoluções do mundo industrial. Então, para que você possa gravar bem, a Revolução Industrial foi um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizada pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica, iniciada na Inglaterra no século XVIII. Então, repetimos, um conceito um pouco diferente daquele que nós apresentamos de forma resumida, mas também que vai, de alguma maneira, ao centro, ao núcleo do que foi e do que representou a Revolução Industrial. Então, a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo produção doméstica pelo sistema fabril constituiu a Revolução Industrial. Revolução em função do enorme impacto sobre a estrutura da sociedade, um processo de transformação acompanhado por notável evolução tecnológica. E aqui, este quadro vai nos mostrar como as causas, como foi gerado, como foi possível chegar então à Revolução Industrial, as causas das revoluções. Nós temos então aqui, de modo breve, nós podemos mostrar que a expansão, o que uma coisa vai gerando outra. Nós temos então aqui expansão do comércio colonial. Então, o primeiro passo no rumo da Revolução Industrial foi a expansão do comércio colonial, que a Inglaterra já há muito tempo trabalhava. Essa expansão do comércio colonial, ela vai gerar acumulação de lucros. E a acumulação de lucros vai desaguar na abundância de capitais. E a abundância de capitais
você vai verificando que uma coisa vai gerando outra. E a abundância de capitais vai gerar na concentrações fabril. Se você tirar um fator causal disso, você não vai ter revolução industrial. Então nós vamos ter expansão comercial, nós temos acúmulo de lucros, nós temos abundância de capitais e isto vai proporcionar a concentrações fabril, vai proporcionar o crescimento das fábricas. Mas nós temos também aqui mais fatores interessantes que vai gerar esse processo revolucionário industrial. Nós temos aqui também a revolução agrícola, junto com a expansão comercial e que foi um comércio colonial, nós temos junto uma revolução agrícola, que ela vai gerar também lucros, ela vai ter incremento de procura, vai dar aumento e ela vai ajudar no aumento da população. Veja só, nós temos mais causas, nós temos mais consequências, então, dessa revolução agrícola que aconteceu na Inglaterra. Ela vai ter bastante o incremento da procura e ela vai gerar o aumento da população, que vai gerar também inovação tecnológica, que vai surgir máquina a vapor. Nós temos também, voltando na revolução agrícola, nós temos o êxodo rural. Isso aqui vai ser no princípio da revolução industrial. Nós vamos ter pessoas, um contexto enorme de pessoas saindo das cidades, saindo para as cidades. O contrário, saindo do campo e indo para as cidades. E depois nós vamos ver que este é uma causa fundamental, é uma condição objetiva primordial para que aconteça a revolução industrial. Nós temos abundância de mão de obra. Sim, esse êxodo rural vai ocasionar, então, abundância de mão de obra. Nós temos, então, depois, mais a maquinização da indústria, a mecanização da indústria. Nós temos o aparecimento de todo um contexto do operariado e de tudo aquilo que gerou esses fatores aqui. Junto com todas essas causas que nós falamos de modo resumido aqui, no caso do comércio, no caso da revolução agrícola, nós temos aqui então o pioneirismo inglês e as causas. Então isso tudo vai começar com a Inglaterra sendo forte, sendo pioneira pelos capitais acumulados ingleses. A Inglaterra vai ser extremamente competente na acumulação de capitais, nas questões da colônia, nos acordos comerciais com a Europa, na disponibilidade de mão de obra, no cercamento dos campos, os enclosures. Isso vai ser muito importante
para que aconteça a Revolução Industrial. Temos também como um terceiro fator aqui, matéria-prima abundante, disponível, reservas de ferro e carvão e produção de lã que vai impulsionar a indústria têxtil. O pioneirismo inglês também vai referir-se ao mercado consumidor, um mercado consumidor que vai abarcar colônias e os países europeus e assalariados. É evidente que esse mercado consumidor ele vai ter uma importância fundamental, porque se você produz, você precisa de consumo. Quem vai consumir o que você produz? No caso aqui, então nós temos uma abundância de consumo pelas colônias, pelos países europeus e pelos próprios assalariados, pelos próprios trabalhadores. Nós temos também, como pioneirismo inglês, um exemplo da marinha mercante poderosa. Só para o seu governo, a marinha inglesa era, na época, hoje se nós temos, para exemplo, a supremacia da marinha americana, na época a marinha inglesa simplesmente era imbatível, a mais poderosa. E junto com ela nós temos os atos de navegação. Como pioneirismo inglês, como exemplo também, nós temos uma questão social que vai ser a burguesia no poder. Ora, se você acompanhou conosco, nós vemos que essa burguesia na França, só para se ter uma ideia, ela vai ascender ao poder no final do século XIX. Veja só, aqui na Inglaterra, na Revolução, no caso da Revolução Industrial, nós temos uma burguesia muito anterior, mas muito, muito anterior. Ela vai estar já no comando, vai ascender ao poder, no caso da Revolução Gloriosa, pela Revolução Gloriosa, em 1688. Veja só, quase 120 anos atrás, a Inglaterra já tinha condições sociais por ter na vanguarda uma sociedade pronta, uma sociedade ávida para encetar esse movimento da Revolução Industrial. E nós temos outro fator do pioneirismo inglês, que é a questão da ética protestante, o estímulo ao lucro. Veja só, então todos esses fatores, junto com os fatores anteriores, nós colocamos comércio, revolução na agricultura, a Inglaterra vai passar por uma série de transformações. Nós temos aqui então a ética protestante. Essa ética protestante, ela é interessante, pois veja só como ela vai incidir vai impactar de forma bastante interessante a sociologia, pois aqui ela vai ser fator gerador da Revolução Industrial, justamente na questão do estímulo ao lucro.
E mais na frente nós vamos mostrar para vocês o que essa ética protestante ela vai resultar na questão da Revolução Industrial, dos seus impactos na Revolução pelo estímulo ao lucro. Então ela vai gerar a Revolução Industrial e ela vai ser, ao mesmo tempo, também objeto de um dos pioneiros da sociologia. Max Weber vai trabalhar essa ética protestante, vai ser um clássico magistral, como magistral é Max Weber nessa ética protestante, que mais para frente nós queremos apresentar para vocês de um modo mais restrito, de um modo mais pormenorizado, de um modo mais com mais análise. Vamos analisar melhor essa ética protestante quando estivermos tratando de Max Weber, que é, sem dúvida, um dos clássicos da sociologia. Então temos aqui a introdução. Já acredito que já demos uma boa entrada e vocês já podem ter então uma ideia do que aconteceu na Inglaterra. E aqui, então voltando, de forma geral, nós voltando para que fique bem mais claro essas causas no que vai incidir na Revolução Industrial. Então nós vamos voltar aqui no comércio. De forma geral, podemos dizer que durante muito tempo o comércio, a importância então do comércio, esse comércio que nós falamos de forma resumida na questão do pioneirismo inglês, nós temos que por muito tempo o comércio ele vai ser importante ele vai nortear a economia das sociedades burguesas que estavam emergindo. Se nós tomarmos o caso, que é evidentemente o caso da Inglaterra, por exemplo, não podemos deixar de lembrar que esse país ocupava uma posição pioneira como grande exportador. Ele tinha grande interposto de comércio com as Américas, com as Índias, com a Europa Mediterrânea, com a Europa do Báltico, entre outros. E todas as relações necessárias para a manutenção desse intenso comercial teve influência direta nas transformações que aos poucos a Inglaterra sofreria. É possível pensar, por exemplo, que o desenvolvimento do comércio triangular e da marinha mercante foi fundamental na constituição da cidade portuária londrina. É importante frisar também que as necessidades de escoar os produtos até os portos pressionavam constantemente o sistema de transporte inglês a se desenvolver mais e mais rápido. A abertura dos canais de navegação no interior da Inglaterra estava ligado a esse contexto, pois esses canais influenciaram fortemente o desenvolvimento de uma indústria têxtil e do transporte de hulha, carvão e ferro. Todos esses três são fatores
energéticos, que sem eles não indispensáveis para a consolidação da Revolução Industrial. Entretanto, se precisarmos de uma data início, nós já falamos que, e aqui, se nós começarmos a querer desvendar quando todo esmiuçamento de algo, podemos, só aqui já vai ter muitas controvérsias, mas vamos ficar então com, a partir do século XVIII, nós falamos em 1840, então nós temos aqui, não há como negar que os cercamentos, veja só, nós falamos em outro fator interessante, que além do comércio, nós temos os cercamentos, que pode ser pensado como o primeiro movimento no sentido de mudar as relações de produção que orientavam a Inglaterra no período. Esse conjunto de leis se iniciou ainda no século XVI. Veja só, os cercamentos, que é um fator primordial para a compreensão da Revolução Industrial, ele vai começar por volta do século XVI. E mais vai ser a partir do século XVIII que ele vai atingir o seu apogeu. De forma simplificada, essas leis consistia um processo de privatização de terras que usualmente seria de uso coletivo desde a Idade Média. Então veja só, sem os cercamentos, antes nós tínhamos então terras que eram de uso comum. O senhor feudal deixava uma parcela de suas terras para uso comum, nas quais geralmente estava a reserva de caça, a fonte de água e de madeira e os lugares usados para armazenamento e beneficiamento da produção. Aos poucos, o processo de cercamento foi retirando dos camponeses a possibilidade de utilizar essas terras, transformando as terras a serem arrendadas. Em longo prazo, esse processo acabou expulsando do campo uma parcela considerável da produção que, impedida de acessar os bens comuns, agora arrendados, não conseguimos mais manter com a produção de suas pequenas propriedades. Disso resultou uma migração para a cidade, onde esses antigos camponeses buscavam melhores condições de vida. Uma coisa, então, vai puxando a outra. E esses cercamentos, talvez, então, ele vai, junto com o comércio, afetar e vai incidir na Revolução. Dessa forma, aos poucos, constituiu uma população urbana que mais tarde se transformaria na mão de obra necessária para o desenvolvimento das fábricas e das indústrias. Vale lembrar que tanto o arrendamento das terras como a saída dos camponeses dela alteraram a relação existente com a apropriação de bens e com o trabalho. Ou seja, o trabalho assalariado passou a ser considerado também uma mercadoria a ser negociada no mercado. Obviamente que esse novo tipo de relação não se evidenciava a princípio, mas essa alteração foi fundamental para que novas configurações na relação de trabalho se desenvolvessem sem os entraves tradicionais que o período anterior, que é o período feudal, carregava. Outro elemento a ser considerado nesse processo é a mecanização da produção no campo, também resultante da política de cercamento. Uma coisa, como falamos, vai gerando a outra. Essa mudança aumentou o volume de produção no campo, sem, entretanto, aumentar a demanda de uso de mão de obra. Dessa forma, a cidade que começavam a crescer, devido à migração dos camponeses, eram abastecidas pela produção dos campos.
mas, paradoxalmente, esse aumento de produção expulsou o camponês do seu local, do seu lugar de origem, segundo o que expôs Hobsbawm em 1977. Então, segundo Hobsbawm, a Inglaterra, nesse período, ela tinha, então, todas as condições. Nós falamos que para ser implantado qualquer processo, ele precisa de ter as condições objetivas. E Hobsbawm diz que a Inglaterra tinha, nesse instante, as condições adequadas, estavam presentes na Grã-Bretanha. A solução britânica do programa agrário, que vai passar necessariamente pelo cercamento e que posteriormente vai gerar então um crescimento na produção, vai ser bastante fundamental para que aconteça algo primordial também para o nascimento, o surgimento da Revolução Industrial, que é a formação do acúmulo do capital a ser usados nos setores mais modernos da economia. Evidentemente, nós podemos inferir e nós sabemos que sem capital não tem como você desenvolver nada. É pelo capital é que vai se dar, então, todo esse processo importante da história da humanidade, que foi a Revolução Industrial. E sobre o intenso comércio inglês também constituía a tônica, a procura cotidiana pela maioria e pelo aumento da produção. Então nós já falamos do comércio, do que esse comércio vai ser fundamental. Nós vamos ter, então, aqui, para Hobsbawm, esse estudioso, grandioso estudioso, todas as condições objetivas para a formação dessa revolução industrial. E queremos, evidentemente, indicamos para você, se você quiser se aprofundar sobre a revolução industrial, é mistério, é necessário, é fundamental que você leia, então, esse livro importante sobre Hobsbawm. Hobsbawm concebeu sobre a revolução. Hobsbawm vai dizer que nós achamos que ele vai, de certo modo, ele vai contrapor e não, porque ele vai estar falando do início da Revolução Industrial sobre as condições intelectuais. E ele diz que a gente pensa que a Inglaterra, pela quantidade de inovações tecnológicas, você pensa que há um desenrolar
de um desenvolver constante de evoluções tecnológicas, como as que nós experimentamos agora, mas não. Hobsbawm vai dizer que, felizmente, poucos refinamentos intelectuais foram necessários para se fazer a revolução industrial. Suas invenções técnicas foram bastante modestas e, sob hipótese alguma, estava além dos limites dos artesãos que trabalhavam em suas oficinas e de suas capacidades construtivas. Então ele vai dizer que aquelas mesmas pessoas que trabalhavam nas manufaturas já eram pessoas bastante capazes para insetar, para começar esse processo evolucionário industrial. Carpinteiros, moleiros, serralheiros, ele mesmo diz a lançadeira, tear, afiadeira automática, ele diz que nem mesmo a sua máquina científica mais sofisticada, a máquina de vapor rotativa de James Watt, necessitava do mais conhecimento da física do que os físicos ingleses já conheciam. Então, os ingleses já estavam prontos e já tinham as condições intelectuais também para dar início à Revolução Industrial. É evidente que depois nós vamos ter uma série de inovações que é claro, vai ser fundamental e importante para que nós possamos compreender melhor essa revolução. E aí nós vamos, de alguma maneira, questionar, mas nós vamos também compreender Hobsbawm. Então, o que Hobsbawm está dizendo é que a Inglaterra estava preparada e não foi por contar com capital, não aconteceu uma revolução extraordinária intelectual na Inglaterra, não. O que foi fundamental, nós já falamos, todas aquelas condições foram fundamentais e uma foi gerando outra. Mas capital intelectual, a Inglaterra já tinha. E então nós vamos verificar para frente todo um contexto de mudança, evidentemente que uma causa dessa, se você pega um comércio, se você pega cercamento, se você pega todo o pioneirismo inglês, você vai ter conteúdo para livros e livros. Mas vamos, então, falar rapidamente em algumas invenções que foram importantes nesse momento. Nós temos que aqui, em 1733, John Kay inventou a lançadeira mecânica volante, que aumentou a rapidez da fiação. No mesmo ano, John Yates e Lewis Poole inventou a primeira máquina de fiar. Em 1765, James Greaves criou a Spinning Jenny, uma máquina de fiar com 8 fusos. Essa revolução foi interessante. Importância, essa Spinning Jenny.
Em 1768, nós temos outra invenção, o tear hidráulico, que era movido a água ou a tração animal, por meio do qual os fios se tornavam mais resistentes. Já em 1779, nós temos mais outra invenção, outra máquina. Em 1785, o reverendo Cartwright adaptou a máquina a vapor ao tear, aumentando significativamente a produção. Na esteira da produção das máquinas a vapor, entre 1804 e 1823, vários modelos de locomotiva a vapor foram criados, desde as quais a de George Stephenson, em 1814, foi a mais eficaz. Antes disso, entretanto, surgiu o primeiro barco a vapor nos Estados Unidos, criado por Robert Fulton, muito embora James Hussey e George Fitch já tivessem idealizado esse protótipo na Inglaterra. Então, aqui nós temos importantes invenções sem as quais não se dariam a Revolução Industrial. Vamos passar aqui agora para alguns outros quadros para vermos se temos alguma coisa, porque, como vocês podem notar, nós estamos falando de modo resumido sobre essa revolução e que tem apenas para nosso interesse a importância de mostrar o contexto revolucionário, importante meio, importante causa para o surgimento da sociologia. Sem essas revoluções, não haveria essa ciência social, não haveria sociologia, e também que essa revolução industrial, com a forma de produção que é o capitalismo, que subsiste até os dias de hoje, vai se tornar, por excelência, a matéria-prima dos objetos estudados pela sociologia. Então, não poderíamos, para quem vai estudar a Revolução Industrial, para quem vai estudar a sociologia, o seu início, os seus fundamentos, não tem como você não passar pelas revoluções. E essa é uma tese que nós estamos defendendo aqui, que as revoluções vão ser um fator primordial para o nascimento, para o surgimento da sociologia. Queremos, então, vamos antes disso dar uma passada mais nos quadros para vermos se tem algo essencial para que possamos comentar, porque já estamos para encerrar então essa aula. Então nós temos aqui os autores. À guisa disso, nós vamos ter autores importantes. Nem precisaria a gente comentar,
porque depois todos esses autores vai passar pela sociologia, como o grande Karl Marx, que nós vamos abordar, que é um clássico, mas nós temos Adam Smith e por aí vai. Então, nós também temos como consequências toda um contexto de exploração dos trabalhadores que formou, que foi importante para que essa revolução fosse uma realidade, uma série de fatores, então. Então, encerramos essa aula e queremos agradecer a participação de todos e dizendo que, se vocês quiserem continuar a estudar a Revolução Industrial, não deixe de ver Eric Hobsbawm e vão aprender bastante. Então, mais uma vez, agradecemos a participação de todos. Até a próxima aula.